Paz e graça, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pastor Sanz e estou aqui para Deus falar ao seu coração. Para Deus falar ao seu coração, a Bíblia tem que ser aberta. E quando eu abro a Bíblia, em Mateus capítulo 9, no versículo de número 9, eu vejo e leio um chamado. Deus falando com Mateus: siga-me. Vale a pena eu ler o texto para você. O texto diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus. Estava esse homem sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. É surpreendente isso. A capacidade que Deus tem de chamar as pessoas. Chamar as pessoas com um propósito definido. E quando eu vou ler Bíblia, eu vou lendo a respeito de propósito. Propósito é o lugar onde a pessoa resolve chegar. E foi exatamente isso que Jesus fez com Mateus. Eu vou te levar para um lugar que você vai chegar. E quando eu vou pensando e refletindo sobre isso, na realidade, se é um lugar que a pessoa tem que chegar a algum lugar, então não há propósito se não tiver um lugar para chegar. É uma dedução importante. Só que eu quero que você reflita comigo que se não tem propósito e ele não chegar a algum lugar, e Jesus pegou Mateus para que Mateus pudesse chegar a um lugar, eu quero que você entenda que o simples fato de alguém não ter um propósito definido já é um propósito. Então, de qualquer maneira, você tem um propósito. Agora a pergunta é: qual é o melhor propósito? Porque existem propósitos frutíferos, benéficos, propósitos que dão sentido e significado à vida, e outros propósitos que frustram, que perdem, que se doem. Então a gente precisa pensar nisso. E como? Quando descobrimos se um propósito valeu ou não a pena, isso só pode ser concluído no final. É no final que a gente conclui: valeu a pena. E o chamado de Mateus, em Mateus capítulo 9, versículo 9, era uma garantia de que todo aquele processo, até o final, Cristo garantiria a Mateus, valeria a pena. Reflita mais comigo sobre a ideia do propósito e em pensar que quando se tem um propósito, vale a pena descobrir quem foi que designou, idealizou esse propósito. É a ideia da invenção. É bom que se procure um inventor. Quem inventou? O que serve? Para onde vai isso? Como se manuseia? É a ideia da relação da criação e do Criador. E eu quero que você pense dessa forma. Quero que você pense dessa maneira. Quando a gente procura entender quem criou, o manuseio, tem sempre um manual. A gente consegue com facilidade manusear, andar, fazer aquela situação criada funcionar. E é isso que Deus tem para você. Um propósito que faça você funcionar. Então eu quero que você entenda isso comigo. E aí a gente vai concluindo no livro de Mateus, no versículo número 9, que vale a pena a gente procurar o Criador e nessa procura perguntar: Deus, o Senhor tem aí um manual, pois foi o Senhor quem me criou. Um manual prático, fundamentado em um propósito que o Senhor tem para mim. Sendo assim, quando eu olho para a Bíblia e vejo que Deus, o Criador, tem um manual ao meu respeito, ao seu respeito, a gente vai vendo que esse manual fala o que somos, o que temos, para onde na realidade vamos e para que servimos. E mais, a gente vê que essa ideia de propósito é uma ideia que eu estabeleço desde a minha criancice, logo lá na tenridade.
E eu estabeleço esse propósito dentro de uma situação, muitas vezes, independente de Deus. E eu faço isso. E a gente precisa refletir sobre isso. E isso precisa ser refletido no sentido de que se eu faço um propósito, se eu tenho uma idealização em relação ao futuro, se eu planto hoje para colher amanhã, e se eu faço todo esse processo sem Deus, ou me sentindo autossuficiente, ignorando a vontade de Deus, eu tenho que pensar que é Deus quem edifica. Deus é aquele que guarda. Deus é aquele que vigia. E sem Deus, os propósitos, eles são vãos. Eles são vulneráveis. Eles são fragilizados. E o nosso propósito sem Deus não tem valia. É verdade. Agora eu quero fazer uma outra pergunta em relação ao propósito. Vale a pena refletir. Por que, olhando para a Bíblia e questionando, por que os propósitos da nossa vida, eles na realidade nos causam problemas? Baseado em quê? Eles são baseados, sem dúvida alguma, em um critério onde devo observar que Deus me criou com certas características, com um certo perfil. E a minha característica, ela serve para algo. A minha característica, ela desempenha algo, ela ajuda algo, ela se encaixa em algo. E eu preciso respeitar as minhas características que Deus criou. Deus criou do jeito que você é. E você tem uma utilidade. E Deus sabe disso. E eu quero que você entenda isso. O efeito disso tudo, quando eu resolvo insistir em certos propósitos que fogem à minha característica, o perfil que Deus me criou, é que eu começo a perder. Quando eu perco, dói. E quando me frustro, eu fico desanimado. E quando eu me sinto humilhado, porque o propósito não deu certo, eu me sinto realmente rebaixado, envergonhado. E precisamos buscar uma solução bíblica para isso. E a solução bíblica, ela é inspirada no próprio Deus como resposta. Porque Deus é aquele que nos inspira, nos dizendo que tem um propósito para a nossa vida. Deus, ele se manifesta nesse sentido. Eu tenho um propósito para você, uma vontade para você. E foi exatamente isso que Deus fez com Mateus, capítulo 9, versículo 9. Deus, ele tem um manual a seu respeito. E esse manual tem lá certas instruções, certos encaminhamentos, tem lá certas paradas que você vai ter que respeitar, tem certas pressas que você vai ter que cometer, sinais que você vai ter que observar. Deus tem um manual para você, uma fala específica para você. Deus é a maior inspiração para você buscar nele um propósito que vai ser bem sucedido. Outra orientação em relação à solução é a consciência bíblica que temos que ter. A consciência principal é que somos uma criação e existe um Criador. E quando eu aceito Cristo, eu na realidade ganho uma nova condição de um pai e de um filho. E nessa relação de pai e filho há um vínculo que deve ser respeitado. Um pai tem um propósito para os filhos e os filhos devem observar os propósitos dos pais, porque o pai quer o melhor para o seu filho e a gente tem que refletir sobre isso. Para finalizar, para você pensar sobre isso, é a ideia da esperança. A ideia da esperança no propósito é quando descobrimos que o propósito está em Deus e procuramos Deus e queremos aceitar o propósito específico que Ele tem para nós. E isso torna a nossa vida mais simples, isso torna a nossa vida mais estimulada, isso torna a nossa vida dentro de uma condição em saber que Deus vai fortalecer o que Ele disse, porque é propósito. Que Deus vai sustentar o que Ele disse, porque é propósito.
E se Deus fortalece, e se Deus sustenta, e se Deus protege, o propósito vai ser realizado. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? É a vontade de Deus, o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Que Deus te abençoe no propósito que Ele tem para você. Deus te ama e tem um plano, um propósito na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.